Quinta-feira teremos Vasco versus Botafogo, 9h30 da noite, no estádio Newton Santos. E hoje vamos ver como o técnico Fernando Diniz deve escalar esse time do Vasco para a partida decisiva das quartas de final contra o Botafogo. Cara, é um jogo difícil, complicado, mas que eu vejo assim que é uma partida equilibrada e que o Vasco tem sim condições de sair classificado desse confronto também. E a grande dúvida que paira sobre o torcedor vascaíno é como o técnico Fernando Diniz vai montar a defesa do Vasco. Agora que o Robert Renan está disponível para jogar, mas o Carlos Cuesta ainda não pode atuar. O Carlos Cuesta não foi inscrito a tempo para essa fase da Copa do Brasil. Então ele só pode atuar nessa competição caso o Vasco elimine o Botafogo e se classifique para as semifinais da Copa do Brasil. Mas eu vou te mostrar no vídeo de hoje como o Diniz vai escalar o Vasco e tem muitas novidades em relação ao primeiro jogo. Vem comigo. Então galera, essa é a provável escalação do Vasco para o clássico diante do Botafogo. Um jogo que além de já ter esse fator emocional de ser um clássico, tem o fator emocional de ser um jogo eliminatório de Copa do Brasil, quartas de final. O Vasco está muito tempo sem vencer título e o Vasco enxerga essa Copa do Brasil, que é um campeonato de mata-mata e que o Vasco já está nas quartas de final, como a única chance de título ainda essa temporada. No Campeonato Brasileiro não tem como e o Vasco já foi eliminado também da Sul-Americana. Então o Vasco vai com Léo Jardim no gol, isso é uma certeza. Léo Jardim será o goleiro titular do Vasco. Na lateral direita teremos a volta do Paulo Henrique, que passou alguns jogos fora, até jogou contra o Botafogo, mas saiu no intervalo sentindo desconforto, mas o Paulo Henrique tá treinando normalmente e vai enfrentar o Botafogo nesse jogo. Então a primeira volta, a primeira grande novidade que temos no time do Vasco é o Paulo Henrique, que a gente sabe que é um lateral que fisicamente ajuda muito o Vasco na hora de recuperar bolas, na hora de fechar espaço e até mesmo na hora de atacar. O Paulo Henrique é uma potência muito grande, então é um ótimo retorno que tem o Vasco. Na zaga que tem toda a grande dúvida do torcedor vascaíno. O que vai fazer o técnico Fernando Diniz? O Vasco contratou o Robert Renan e o Carlos Cuesta para a zaga. Cuesta não foi inscrito, então não vai poder jogar esse confronto, então descarta ele só vai jogar a partida contra o Ceará. Eu acredito que o Diniz vai manter o Hugo Moura na zaga ao lado do Lucas Freitas. Não sei como está treinando o Robert Renan, mas também é uma opção. Ele pode entrar com o Hugo Moura na zaga pelo lado direito, que é um jogador destro, lembrando que o Robert Renan e o Lucas Freitas são jogadores que jogam com a perna esquerda. Então você jogar com dois jogadores que são canhotos na zaga pode ser que cause algum desequilíbrio. Mas o Hugo Moura deve ser mantido na zaga, eu acredito, para esse confronto. Deve ser o último jogo do Hugo Moura na zaga. E aí tem Robert Renan ou Lucas Freitas para formar a dupla de zaga com ele. O Robert Renan é um zagueiro mais técnico, é um zagueiro que tem mais qualidade, é um zagueiro que se encaixa mais no que gosta o Fernando Diniz. A única questão para ele não iniciar como titular seria o ritmo de jogo. E aí o Diniz optaria para manter o Lucas Freitas e o Hugo Moura, até mesmo pelo entrosamento que já tem essa dupla de zaga do Vasco. Outra possibilidade é ele jogar com o Robert Renan como esse zagueiro pelo lado direito e o Lucas Freitas como zagueiro pelo lado esquerdo. Você vai com dois jogadores da posição que são zagueiros, mas vai com dois jogadores que preferencialmente jogam com a perna esquerda. E aí o time pode ficar um pouco torto na hora de sair. Mas obviamente o Diniz está treinando isso, já teve bastante tempo para ele treinar e para ver como ele vai escalar esse time. Se está funcionando com esses dois zagueiros canhotos ou se ele vai manter o Hugo Moura na zaga, quem vai ser a dupla de zaga ao lado dele, o Robert Renan ou o Lucas Freitas. Mas eu particularmente ainda acho que ele vai de Hugo Moura e Lucas Freitas para esse jogo, com a possibilidade de entrada do Robert Renan. Só não acredito nele tirando o Hugo Moura da zaga e jogando com os dois zagueiros canhotos, mas também é uma possibilidade que já tá aí para vocês. Na lateral esquerda, o Lucas Piton será mantido. No meio de campo, o Jair teve uma lesão muito grave, vai passar aí basicamente 9 meses fora, mas temos a volta do Tietê, que já deve retornar a ser titular para esse jogo, eu acredito. Ao lado do Cauã Barros, que deve ser mantido também no time titular. O Barros é um volante que teoricamente vai dar mais equilíbrio defensivo ao Vasco, não só por baixo, mas também por cima. É um volante que costuma ir bem nessas bolas aéreas e o Botafogo é um time muito forte pelo alto. Tem bons zagueiros de boa impulsão, tem um centroavante que é forte no jogo aéreo. Então o Barros vai ser importante para essa marcação do Vasco na defesa também, se tratando de um jogo aéreo. O Vasco não tem um time tão alto assim se você pegar para analisar no papel. E o Tietê está de volta de lesão. Tietê vai jogar essa partida, tem a chance muito grande dele jogar, seria uma surpresa realmente se o Tietê não jogasse, porque ele está treinando.
E o quarteto de frente do Vasco é o Ryan na ponta direita, jogador importantíssimo, Verratti como centroavante, Felipe Coutinho como esse falso 9 que se movimenta pelo campo todo. Coutinho vem buscar jogo por dentro, Coutinho vem buscar jogo lá atrás, Coutinho vem fazer saída de bola aqui na esquerda, então é um jogador que ele tenta o tempo todo fazer a marcação perder a referência dele, não saber aonde ele está no campo, ele tá flutuando o tempo todo, aparecendo nos espaços vazios, e isso tem sido uma marca desse Felipe Coutinho com o Diniz no Vasco, que trata bastante desse crescimento que ele teve, né? É um indício muito grande, esse crescimento que o Coutinho teve com esse posicionamento dele mais móvel com o técnico Fernando Diniz, com muita liberdade de jogar aonde ele gosta pelo campo e encontrar esses espaços vazios. O Nuno Moreira será o titular pela ponta esquerda no time do Vasco. E aí o Vasco tem opções no banco de reservas que às vezes faltava, né? Muitas vezes o Vasco faz um bom primeiro tempo, começa a cansar o time no segundo tempo, você não tem alternativas para oxigenar o time e manter um pouco dessa qualidade. E o Vasco tem o Andrés Gomes, contratação, jogador colombiano, jogador muito interessante para jogar no contra-ataque, muito interessante também para mudar o jogo. O Andrés Gomes é um jogador de boa qualidade técnica, e o Matheus França também. Com certeza agora o Matheus França já fez a quantidade maior de treino, já tá mais entrosado com o restante do grupo, tá voltando a pegar o ritmo ali da coisa, entendendo o que quer o técnico Fernando Diniz. A tendência é que o Matheus França cresça, e o Matheus França pode entrar na função do Felipe Coutinho, pode entrar na função do Verratti, ele joga em várias funções o Matheus França no meio de campo e no ataque, então faz que tem essas duas boas opções no banco de reservas. O Thiago Mendes, que havia ficado de fora da relação contra o Sport por incômodo, também deve retornar para a relação nesse jogo. Realmente o desfalque do Vasco deve ser o Jair e ainda o Carlos Cuesta, que não estava inscrito para esse momento. Agora, tendo como base que o Vasco vai ter o Carlos Cuesta contra o Ceará, o ideal é a dupla de zaga Robert Renan e Carlos Cuesta, jogadores que foram contratados para frear essa sangria na zaga do Vasco. Mas esse deve ser o último jogo de Hugo Moura como zagueiro do Vasco. Hugo Moura fez bons jogos, cometeu algumas falhas, mas eu acho assim, em relação a ter João Vitor e ter Hugo Moura na zaga, o Hugo Moura consegue ainda me passar mais segurança do que passava o João Vitor. O João Vitor conseguia deixar a zaga muito mais exposta do que deixa o Hugo Moura, pelo menos na minha visão de futebol, não sei a opinião de vocês. E cara, todo mundo já sabe o que vai fazer o Vasco, o técnico Fernando Diniz. O Vasco sempre move muitos jogadores aqui para a esquerda, seu setor onde ele gosta de fazer essa paralela cheia. Muitas vezes o Ryan vem jogar pela esquerda, muitas vezes o lateral contrário tá vindo jogar pela esquerda, tentar causar essa superioridade numérica. Então o Vasco tem algumas jogadas engatilhadas para tentar sair vencedor desse confronto diante do Botafogo. É isso, cara, eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo, comente seu palpite para essa partida. Amanhã ou depois de amanhã eu já trago aqui também a provável escalação do Botafogo para esse jogo, beleza? Nosso vídeo de hoje, abração do Francesco, nós fui!